aqui em mais um episódio do Asp Talks. Marcos, eu costumo brincar aqui, quando eu cheguei na primeira vez, disseram que eu não podia falar bom dia, nada, porque o podcast é temporal, então eu passei a fazer uma brincadeira, eu dou bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, e um bônus, boa madrugada para quem, por exemplo, como eu, faz esporte meio na penumbra ainda, e eu particularmente escuto podcast nesse horário, então também vai um boa madrugada. Estamos aqui hoje com Marcos Fux. O currículo é extenso, cargos também que exerce ali no Instituto Pro Bono, no Conectas, mas efetivamente o que o Marcos é a referência de Pro Bono no país. Obrigado. Eu acho que isso dá uma boa qualificação de você. Marcos, seja aqui muito bem-vindo. Marcos Fux aqui com a gente hoje. Super obrigado, agradeço imensamente o convite. É uma honra enorme estar na ASP. A ASP, que é um lugar que acolhe nós advogados, nós estamos conversando, nunca mais vou me esquecer dos recortes da ASP. Trabalho incansável da ASP de ler diários oficiais e mandar para todos os advogados associados. Incrível, incrível, ASP. Mora no coração de todos nós. Com certeza. A gente fica... O Maris fala que aqui é a instituição do amor. E a gente... Endossa integralmente. É isso aí. Acho que todo advogado tem um carinho, um amor por nós e nós pelos advogados todos aqui. Marcos, eu acho que aproveitar um pouco de toda a sua experiência, sua bagagem, como que você pode traçar para a gente um panorama de evolução histórica do Pro Bono no Brasil? Você tem visto isso evoluir? Você tem visto isso ter parado? Você acha que isso é melhor, pior? Vamos falar um pouquinho da evolução disso aqui no país para a gente chegar hoje e aí começar a falar dos temas atuais. Me parece, Leonardo, que o histórico da advocacia pro bono não começou com o Fux, não começou com o Instituto Pro Bono, começa muito tempo atrás com Rui Barbosa, que foi o primeiro advogado pro bono, aquele que sobe na tribuna do Senado e faz defesa daquelas pessoas que não podiam pagar um advogado. É o caso Satélite, onde o presidente Hermes da Fonseca deixa marinheiros ali num navio, num porão do navio, e ele, inconformado com aquilo, ele faz a defesa na tribuna do Senado, um habeas corpus gratuito, voluntário, para soltar esses... Né? Eu acho que tem toda essa história do Rui Barbosa, e ele abria a casa dele e não cobrava. E a dona Cota, a esposa, falava: já pagou? O senador? Não precisa, o senador não cobra. E aí você tem tantos outros advogados, Sobral Pinto, você tem todos aqueles que durante o regime militar trabalharam pela democracia. Acho que a ASP sempre foi uma casa que lutou pelos ideais da democracia. José Carlos Dias, você tem o Maris de Oliveira, você tem Miguel Reale, você tem Fábio Conder Comparato, inúmeros advogados que faziam essa justiça gratuita em prol de presos políticos, padres missionários, pessoas que estavam injustamente presos durante o regime militar. Então, me parece que a advocacia pro bono, o Instituto Pro Bono, organizou uma cultura que já estava enraizada no Brasil. O Brasil sempre, Leonardo, teve essa tradição de fazer o bem, dos advogados ajudarem a quem precisava. É muito interessante isso que você fala, né? Porque parece que isso antes era de uma relativa normalidade. Eu que tive experiência de vida com o Dr. Márcio Tomás Bastos e que, enfim, termina a carreira sendo lembrado pelos grandes cifras que cobrava, mas que contava a história dele. Quantos júris, contados a centenas, feitos de maneira gratuita. Gratuita. Do IBDD, enfim, você tem... Exatamente. E que a gente hoje olha, isso virou uma... Parece que hoje, isso acho que era meio natural no advogado, principalmente no advogado criminalista, né, lá atrás. Isso se perdeu, de alguma maneira, eu já venho numa geração que você não via isso mais com uma naturalidade. Então, acho que até outro ponto, você consegue olhar um pouco essa história. Por que você acha que tem essa certa desconexão, talvez, assim, do indivíduo? Porque talvez é isso, você passou a organizar. Sim. Mas antes você individualmente já tinha dentro era natural esse tipo de atuação dupla, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E eu estava me esquecendo, Luiz Gama. Luiz Gama, filho de escravos, que foi vendido
pela família e que é aluno ouvinte na faculdade do Largo São Francisco, não podia se matricular, e foi trabalhar com o Rui Barbosa, foi trabalhar com Joaquim Nabuco e trabalharam pela abolição da escravatura. Exatamente. Eles redigem esse documento de forma pro bono. Acho que está enraizado, Leonardo, fazer o bem. Na faculdade, nós somos 2 PUC-anos, eu acho que tem uma coisa de trabalhar, não era organizado, mas as defensorias públicas fazem um trabalho muito bonito. Sem dúvida, claro, com Você certeza. você tem os advogados dativos, você tinha a PAJ, acho que sempre teve esse espírito, capaz, não compreendido em algum momento pela Ordem dos Advogados do Brasil, quando nós iniciamos Claro, a advocacia pro exatamente. bono, mas que depois foi superado. Sem dúvida, né? E hoje, interessante que você perguntou, quando eu vou em escritórios, quando eu vou em faculdades, os alunos, os jovens, que nós não tivemos essa oportunidade, querem trabalhar, querem fazer algo pro bono. Está dentro do espírito deles, vamos devolver isso para a sociedade. Carregamos essa hipoteca. O Brasil é um país miserável, não tem acesso a saneamento básico, à educação, a lazer, à cultura, a esporte, justiça, nem pensar, acesso à justiça. Então, nós, os estudantes de direitos, acho que eles querem transformar um pouco. São agentes transformadores acadêmicos. Excelente, até muito bom você pontuar que, e talvez seja esse até uma característica agora dessa geração, né? Muitas vezes que vem vindo assim, né? Porque muitas vezes tem, aí do ponto de vista profissional, né? E de novo também, não sei se é aquela velha história, essa geração, né? Tem muita reclamação às vezes do ponto de vista profissional das gerações de hoje. Mas acho que esse talvez é um ponto que você fala, que você bem coloca, que acho que essa geração tem, que ainda que case, tanto se olha para além um pouco dessa mera noção de dinheiro, e tem muito esse lado, acho que muito bem posto. Então, acho que a nós aqui cabe também aproveitar essa vontade, né? A gente tentar buscar, né, incluí-los mais nisso, e aí talvez a forma estruturada que a sua experiência tem vai ajudar demais nesse desenvolvimento, né? Exatamente. E essa experiência, hoje em dia, falar um pouco dos Estados Unidos, um momento delicado, mas você tem o grande coração da advocacia pro bono, com certeza, a solidariedade, isso vem dos tempos de Tocqueville, dentro dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem o advogado público que só defende em casos criminais. Quando nós assistimos filmes americanos, você terá direito, quando o cara está sendo levado ali para a viatura, você terá direito a um advogado fornecido pelo Estado, caso você não tenha um. Nos demais casos, você não tem defensoria pública, você não tem procuradoria do Estado, e aí você tem a força da advocacia pro bono nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, Léo, o advogado, o estudante de direito que se forma em Nova York, ele é obrigado a fazer 60 horas pro bono. Isso é uma determinação de um juiz de Nova York. Depois ele vai passar no bar exam, depois ele vai passar no exame de ordem e ele vai ter que comprovar. A Califórnia também já está nesse... então isso vai virar uma obrigação de ele fazer horas pro bono, de ele trabalhar pelo bem, pela sociedade. Isso acho que a gente deveria encampar isso. Poderíamos encampar. Hoje, 25 anos do Instituto Pro Bono é uma das... Então, forçar isso nas faculdades, nas universidades. Pois é uma... infelizmente, às vezes a determinação legal é o que ajuda a consolidação, né? Vai numa defensoria pública, né? A defensoria pública atende 1,5 bilhão, 2 milhões de pessoas ano que passam aqui pela triagem, aqui do lado, na Boa Vista, né? Você tem menos de 900 defensores públicos. Né? Se um dia você tivesse todos os usuários querendo ir na defensoria pública, você teria 15, 20 mil pessoas para um defensor atender. Não vai acontecer. Então, vamos pôr estudantes para ir na defensoria, vai num centro de detenção provisório, tem gente presa que poderia não estar. Acho que tem muito, né? Somos um país com mais de 1.300.000 advogados, salvo engano. Né, o número de advogados, nós temos 6 mil defensores públicos, 15 mil promotores, 20 mil juízes,
É um número muito desproporcional. E 1,5 milhão de advogados. Exatamente. Então tem muito advogado, tem um exército que poderia. Que às vezes está até ocioso. Né? Está ocioso. Assim, isso é a gente olhando esse lado mais amplo. E do ponto de vista das estruturas, assim, você obviamente até recentemente na ASP mesmo, sim, ali num debate sobre tratando de uma obra que estava ali, vamos dizer, quem estava abraçado com você, que até que estão com você no Instituto Pro Bono, são grandes escritórios. Perfeito. Como que você viu nesses últimos tempos essa construção dentro dos, principalmente, estamos falando de escritórios grandes, mas nos escritórios em geral, essa disseminação do Pro Bono? Fundamental esse ponto. Léo, acho que num primeiro momento foi, puxa vida, o Fux com essa ideia de coisa de americano, Pro Bono, nós já estamos ajudando, mas aí você tem uma virada. Os grandes clientes dos grandes escritórios hoje vão perguntar: o que você está fazendo? Eu quero contratar. A GE, General Electric, uma das maiores empresas, só contrata escritórios que fazem Pro Bono, que fazem responsabilidade social, que tem essa ideia, esse ideal de um trabalho social, de ajudar. Então, isso mudou muito a mentalidade. O Instituto Pro Bono, nós começamos, nosso livro de fundação tinha 15 advogados. Hoje nós temos 8 mil voluntários. Nossa. São mais de 240 escritórios que nos apoiam. Mais de 4 mil entidades que já foram beneficiadas pelo Instituto Pro Bono. Matéria tributária, trabalhista, terceiro setor, contratos, tudo, absolutamente tudo. Então, mudou o espírito. A sua pergunta, aconteceu alguma coisa que você tem aí um engajamento dos escritórios, dos profissionais do direito, dos jovens. É o que é mais bonito. Você pega os grandes escritórios, os jovens querem fazer. Vamos trabalhar mais tarde, vamos fazer horas pro bono. Isso nós vamos atender um cliente que o Instituto Pro Bono manda, ou que nós vamos abraçar da mesma forma que um cliente pago. Nós vamos nos dedicar, nós vamos fazer. Isso é importante para o jovem dentro do escritório, é importante para ele virar sócio, é importante para a promoção, é importante para ele se sentir bem. Acho que é uma coisa... E é muito interessante até isso quando você fala do trabalho feito para além porque assim, a gente acho que tem muito, a gente nota de uma maneira já historicamente mais disseminada justamente no penal. Né? Acho que o penal é o primeiro momento que a gente vê a área do direito que a gente vê essa atuação maior, e a gente até viu essas estruturações. Falei do Márcio e DDD, Sim. Mais recentemente Dora com Innocence Project, que eu também sou associado, eu sou acho que um dos únicos civilistas lá, um dos primeiros a virar maravilhoso, Dora, Flávia Raal. Isso, mas você coloca aqui as outras áreas, né? Porque até, por exemplo, vamos falar uma que tem demanda num país como o nosso, tal qual a penal, e falta gente que é família, por exemplo. Sim. Quantas poderiam, né, ter ajuda nessa área, por exemplo? Né? Os gargalos das defensorias. É o gargalo das defensorias, né? É o que a gente Nós sempre viu ali na boca do balcão onde tinha problema. Né? Vamos pegar, tem tantos advogados, se cadastrem, vão procurar parcerias com a defensoria para ajudar a tentar, de alguma forma, diminuir um pouco essa tensão. Eu lembro que o Instituto Pro Bono, e aí você falou do evento da segunda-feira, eu fui fazer audiência de custódia uma vez na Barra Funda, e tinham 8 salas de audiência e só 7 defensores. E um defensor circulava, e eu olhei aquilo e falei, a gente está precisando de advogados aqui. E os casos mais absurdos, o sujeito tinha sido preso por furto de abacaxi, eu comentei ali, né? E o promotor, olha, é perigosíssimo, ele é um receptador de abacaxi, e o juiz, né, receptador de um cara com R$20, né, um Ceasa, dependente químico. Então, quanto custa isso para o Estado? Prender, né? Você leva uma delegacia, transporta para o fórum, você faz uma audiência de custódia, se o juiz estiver muito de mau humor e entrar na do promotor, vai para o sistema prisional, isso vai ter uma repercussão muito ruim, e aí nós mobilizamos um time de advogados para fazer essas audiências de custódia. Não foi possível na Barra Funda, mas na comarca de Itapecerica da Serra. E foi interessantíssimo, porque
aí surge a vontade dos grandes escritórios empresariais. Vamos ajudar o Fux, vamos para Itapecerica da Serra, num termo de um convênio com a Defensoria Pública. Longe, saia de São Paulo, vai até Itapecerica e e tal. fórum numa posição meio estranha. Você lembra daquele fórum? Bem Então? desse fórum, E aí a gente tirava os presos, os acusados, conversávamos, campanhávamos o exame de corpo de delito, uma audiência digna, pedindo liberdade provisória, pedindo para que não se lavre o flagrante. Então, aquelas coisas que tornaram, eu tenho certeza, os advogados que foram lá, eles voltavam felizes para os seus escritórios, eles voltavam com acho que uma sensação de dever cumprido. Eu citei como exemplo, um dia eu chego lá em Itapecerica, está o Roberto Quiroga, né? O Quiroga, Quiroga, né? Eu falei, Quiroga, você estava... Não, Fux, eu vim fazer aqui uma custódia. E aí o caso dele, o sujeito tinha furtado uma maçã. Nossa. Uma maçã, mas ele era reincidente e deixaram. E aí habeas corpus no STJ. Então você imagina, né, se a gente puder aqui filosofar um pouco, para que deixar alguém preso por furto de maçã, de chocolate, de inúmeras questões, né? Você tem 900 mil presos aqui, precisa ter um pouquinho de justiça restaurativa, você precisa ter um equilíbrio, usar um pouquinho de bom senso. Acho que falta isso também. Porque essas situações não trazem nem aquela questão para além do direito, que é do risco moral. Não existe, né? Porque roubar uma maçã não desestabiliza o sistema, não dá recado para ninguém. Não dá recado para ninguém. Que pode roubar, né? Não tem... Estado de necessidade. Zero potencial econômico, crime de bagatela, mas você tem toda essa, né, o Estado punitivista, né, que quer punir. Mexeu muito. E aí, dentro de fazer essas audiências de custódia, nós fazemos no parlamento mutirões para a população. Então, nós fomos na estação Tatuapé do metrô durante 2 dias para fazer mutirão de consumidor. Foi a coisa mais legal. Todos esses escritórios, Matos Filho, Tuzini, Machado Meyer, KLA, BMA, todos vão ali, os advogados tiram a gravata, tiram o terno, ficam numa mesa atendendo a população, que é supermercado que engana, é loja de eletrodoméstico que engana, é problema de INSS, é agiota, é conta de luz cortada, é água cortada. Nós não demos conta de tantos atendimentos. Com certeza, essa problemática ali na ponta. Isso é legal, né? O advogado volta lá do Tatuapé, do metrô, com colarinho, aquele, né, pô, mas eu fiz um negócio bacana. Trabalhei. É legal fazer merger and acquisition, é legal fazer IPO, é muito legal. Mas acho que, né, ir num sabadão, em Paraisópolis, atender a população, acho que faz bem. Eu sou entusiasta dessa. É muito para você dizer, para ver, para entender a realidade do nosso país, porque até agora essa semana a gente teve uma entrevista, a gente teve uma reunião com o atual diretor da EPM, o Ricardo Quimente, que teve uma história também de levar trailers da justiça, do juizado para comunidades, isso lá no começo dos anos 2000. Ia para tentar distribuir a justiça, e ele estava contando isso, a gente relembrando, eu era estagiário, lembrava disso, e eu contei para ele também a situação aqui, eu entrevistei aqui o Marivaldo. Sim. E o Marivaldo é ótimo. Justamente era secretário de acesso à justiça. E aí eu fui fazer para ele a pergunta, acesso à justiça, você que é o secretário, o que é acesso à justiça? E nós aqui, nessa nossa postura de advogados, do contexto de São Paulo, o que é acesso à justiça? A taxa de preparo é muito cara, o acesso à justiça parece quanto paga para entrar. A gente fica nesse tema. Sim. O Marivaldo fala, você sabe que o problema não é acesso à justiça. Acesso à justiça de verdade é porque o cidadão lá embaixo nem sabe que existe a justiça. Quando a gente chega na justiça, lá a gente foi fazer mutirões da Federal em Brasília, as pessoas não sabiam que elas tinham o direito de reclamar para alguém.
o Quimente conta pra gente que quando ele vai, lá no começo do 2000, levar os trailers dele, ele teve que virar a porta ao contrário, porque a pessoa que era o autor e que queria entrar, tinha um problema com a Casas Bahia, se sentia envergonhado, acanhado de dizer que queria reclamar. Então é algo tão distante da gente. Acho que quando você coloca isso, vou lá fazer um mutirão, o advogado faz o M&A aqui sentado, falando com um gringo, contando bilhão, a gente vai entender um pouco o que é a realidade, né? É uma oportunidade bem diferente. Né? Bem diferente. E você tocou novamente a alegria de uma pessoa ali em Paraisópolis, quando de ser ouvida, de ser atendida por um advogado, de receber uma informação que não foi cobrada, uma informação pontual que vai resolver, não tem preço. Não tem. Você falou, direito a uma informação que é uma coisa que nos faz refletir, né? Muito. A gente vê quanto a gente está afastado disso, né? Totalmente. Mesmo quando a gente está aqui debatendo os problemas da justiça a sério, na verdade a gente está muito distante desse conceito. Sim. Da raiz, né? Num país como o nosso, que demanda educação, demanda outros tipos ainda de oportunidades às pessoas, né? E agora aqui, Marcos, uma curiosidade, porque você estava ali, a gente conversando rápido, você falou que trabalhava em falência. Como é que você deu essa pivotada na vida e foi mergulhar nessa área? Porque, de novo, você não aceitou aqui a qualificação de pioneiro com toda razão. Mas como é que você entra nessa para valer e justamente passa para essa ideia de estruturar e virar um executivo até do Pro Bono? Eu trabalhei 10 anos aqui na Benjamin Constant com o advogado, o Dr. Alfredo Luiz Kugelmas, e um belo dia eu fui na PUC, no primeiro colóquio internacional de direitos humanos, e o Oscar Vilhena, o professor Oscar Vilhena, me chama dentre uma fala e outra, nós sentamos ali na frente do Tuca, né, comendo uma pipoca, e ele falou, Fux, eu tenho uma ideia, um negócio legal, que eu vi que a Fundação Ford está fazendo um estudo no Chile, na Argentina, na Colômbia sobre a advocacia pro bono, e a gente tem que começar isso aqui no Brasil. Você topa? E eu já estava um pouco no limite da advocacia, e eu abri um sorriso, eu falei, eu topo. E eu falei, Oscar, quanto eu ganho alguma coisa? Não, no começo não vai ganhar nada, vamos embora. É trabalho. É pro bono, é trabalho. E aí é meu começo, eu largo a advocacia, nós tínhamos uma pequena sede, eu dividi ali o andar de baixo do escritório do professor Miguel Reale Júnior, e aí nós começamos a trabalhar assinaturas, viemos conversar, eu tive muito apoio da ASP, eu tenho que deixar registrado, todos os presidentes, eu acho que a ASP sempre abriu as portas, e isso foi fundamental, Aloysio, Maris, Renato Cury, Márcio Cassi, eu tive o Léo Sica, acho que todos entenderam, todos têm essa percepção, a Renata, todos, a Paula agora, tem essa percepção da importância da advocacia pro bono. Você que me convida aqui, então, mas voltando, eu fui conversar então com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Miguel Aidar, que também se mostrou favorável, mas ele falou, eu tenho um conselho aqui, e nesse momento eu não tenho facilidade em pautar essa questão. Ainda era polêmico, né? Era muito polêmico. E aí, Léo, numa votação apertadíssima, agosto de 2002, com uma margem muito pequena, o Conselho Estadual, São Paulo, aprovou a advocacia pro bono somente para entidades comprovadamente carentes do terceiro setor. Ponto final. Se tivesse um grupo econômico por trás, se você tem um banco por trás, se você tem algum financiador importante por trás, não pode. O advogado tinha que fazer uma quarentena. Se ele atendia essa organização, ele tinha que esperar um tempo. Ele tinha que comunicar a Ordem dos Advogados do Brasil. E nem pensar em pessoas físicas e indivíduos. Então, foi um começo que não foi tão fácil.
mas esses advogados, grandes advogados, Carlos Dias, Maris, Miguel, Toron, todos abraçaram, Belisário, Rubens Naves. Eu tive esse apoio que foi fundamental para conseguir isso. E aí, em 2013, aconteceu um fato importante. Um professor de Minas Gerais, que era advogado e tinha se aposentado de lecionar numa universidade, resolve fazer advocacia pro bono e manda um questionamento à Ordem dos Advogados, lá de Belo Horizonte, que cola aqui de São Paulo e diz que não pode atender pessoas físicas. E esse professor, Léo, informa isso ao MPF, aqui de São Paulo, a 2 procuradores da República, Jefferson Dias e o Pedro Machado, e esses 2 procuradores me chamam. E o Jefferson era uma figura, o Fux, hoje eu tenho uma novidade boa para você, viu? Falei, o que houve? Nós vamos processar a ordem. E aí nós organizamos uma audiência pública no âmbito do Ministério Público Federal. Um mês antes dessa audiência, eu fui a Brasília conversar com o ministro Gilmar Mendes e expliquei. E o Gilmar Mendes estava criando uma rede de advogados voluntários para ajudar nos mutirões, porque ele visitava o sistema prisional, ele vai numa prisão em Salvador, vai conversar com fulano, o senhor está preso aqui há quanto tempo? Estou há 10 anos. O senhor cometeu? Eu furtei ali num negócio de operação. O senhor tinha que ter saído daqui há muito tempo. Então, ele cria um cadastro nacional de advogados e ele não recebe apoio do Conselho Federal à época. E aí ele vem na audiência pública. E foi um espetáculo. O auditório da Justiça Federal não cabia mais ninguém. E falas emblemáticas dos grandes advogados. Zé Carlos Dias fala, olha, é a primeira vez na minha vida que eu vou concordar com o Ministério Público. E aí coisas foram fascinantes. E o que tinha de estudantes, o que tinha de jovens. E aí, logo em seguida, o presidente Marcos Vinícius Furtado me liga e fala, Fux, vem aqui para Brasília que a gente precisa conversar. E ele monta uma comissão. Para estudar, viabilizar um provimento para advocacia pro bono. 2 anos depois, junho de 2015, eu não vou te precisar o domingo que foi, mas foi um domingo, o Conselho Federal resolve por bem autorizar a advocacia pro bono para pessoas físicas em todo o território nacional. Emancipar. Ali é um dia que eu volto, Léo, eu volto feliz. Eu pego a primeira vez que eu pego aquele avião, Brasília, feliz, contente da vida. E aí nós começamos essas parcerias com a Defensoria Pública. É muito difícil hoje os escritórios atenderem pessoas físicas. Então, acho que é uma reflexão que temos que fazer aqui. Como caminhar, né? Como caminhar. Você não vai ter uma fila de pessoas na frente dos grandes escritórios. Não vai ter uma fila de pessoas na frente do Pinheiro Neto, o escritório que foi grande apoiador, o ex-presidente dessa casa, o Sérgio Pierre Marçal, que foi uma pessoa que falou, Fux, nós vamos ajudar, nós vamos apoiar financeiramente o Instituto Pro Bono. Eu preciso fazer aqui a menção a ele, que o Sérgio foi, e isso foi fundamental. Os escritórios não estão preparados. Então vamos fazer os convênios com a Defensoria. Tem preso estrangeiro, você tem imigrantes, você tem as pessoas que estão morando em cortiços, você precisa de documentos, você precisa legalizar um monte de coisas. Tem mulheres vítimas de violência, você tem... Não falta, infelizmente, há pobres para todos, né? Como já apontou o ministro Celso de Mello uma vez. Infelizmente, no Brasil, há pobres para todos. E o primeiro direito é o direito a ter direitos. Acho que o Instituto Pro Bono, nós todos, você, eu, todos, acho que temos que exercer essa benfeitoria. Isso, né? Que você fala, o direito a ter direito, é isso que o Marivaldo falou. Primeiro direito é o direito a ter direitos. Entenda que você tem direitos. Isso. É a raiz de tudo, né? É onde a gente consegue começar. Mas é importante isso que você fala, né? Porque até uma maneira, aí até da gente poder falar para quem quer atuar. Sim. Você tem meios de atuar
sem que seja com essa visão, não, vou ficar alguém, eu vou botar uma placa que faz pro bono, vai ter, né, uma fila de gente aqui. Tem esses meios, você tem esses canais, esses convênios, essas possibilidades de parceria. Mesmo os institutos, é o que a gente fala, IDDD mesmo, todo mundo quer um braço. Você tem manda um caso, faz isso, né? E os convênios. Então, acho que esse é um caminho. Acho que até é muito bom você falando um pouco disso, porque isso é para a gente ir ecoando. Como fazer, né? Na prática, como fazer? Como ajudar o Instituto Pro Bono? Como a gente... E esse aqui é uma pergunta, como a gente pode ajudar? Quem quer ajudar? Quem quer participar? Como é que pode se colocar isso? Quais são as formas de ajudar? Né? Nosso site, www.institutoprobono.org.br, vai ter ali cadastre-se, aí advogados, pessoas físicas, escritórios, aí você tem um formulário de preenchimento e nós trabalhamos um modelo, mais uma vez americano, chama Clearing House. O que é o Clearing House? Nós recebemos demandas, nós examinamos as demandas, nós tentamos entender o que o demandante quer. Tem muita filantropia, tem muita pilantropia, tem muita ONG, tem muita onde nós ganha, infelizmente. Infelizmente. Isso, então o Instituto Pro Bono toma muito cuidado, por isso que o Instituto Pro Bono precisa das doações, a gente mantém uma história, eu tenho, né, a Rebeca, que é a minha adjunta, eu tenho pessoas maravilhosas que estão ali no Instituto. Aí nós selecionamos as demandas e mandamos para os escritórios que nos apoiam. Primeiro, aqueles que doam para o Instituto, somos os escritórios chamam Amigos Pro Bono, nossos amigos, e aí eles, olha, essa é uma demanda que nos interessa. Então, entre em contato com o Instituto, reserva para nós essa demanda, vamos. Isso vai para o escritório e o escritório abre um timesheet, o escritório começa a trabalhar na demanda, igual eu falo, com todo afinco, com toda a equipe, com sócios envolvidos, com advogados, e aí chega para o Instituto Pro Bono, perdão, para a entidade que procura. Está aqui o caso de vocês, nós resolvemos da seguinte forma. Então, fora isso, tem os mutirões Pro Bono, nós temos visitas às penitenciárias, ao centro de detenções provisórias, nós temos essas idas a parque, a praças, a metrôs, nós temos os mutirões e um monte de projetos que também estão na nossa página. Então, essa é a forma da gente... Essa é a forma de... Para as pessoas, escritórios que pensam nisso, se engajarem cada vez mais, né? Acho que esse é a gente quer aqui até aproveitar para tentar ser um canal aqui indutor e difusor, né? Pois achou. A ASP é um super canal. Quando eu estive em Los Angeles, eu visitei a maior experiência Pro Bono dos Estados Unidos, chama Public Counsel. Eles tinham 140 advogados internos. Uau. Escritório. Eles tinham 200 mil horas Pro Bono, que significa 40, 60 milhões de dólares. Então, você tem toda uma estrutura nessa colaboração americana. A Bar Association de Los Angeles doa uma parte da contribuição dos advogados, da anuidade dos advogados, para o Public Counsel, que está fazendo um trabalho de defensoria pública, que está fazendo um trabalho de PAJ. Então, é uma coisa que é fascinante nos Estados Unidos e nós estamos chegando lá. Me parece que, de novo, com 1 milhão e... Eu falei 1 milhão e 400... Se somar os advogados do Brasil e do México, é mais que no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia de o quanto... Né? E aí você tem uma rede Pro Bono das Américas com Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Paraguai... você tem os países que estão Venezuela, Guatemala, todos, México. Isso existe aí acho que o Brasil não, mas a América Latina deu uma... pegou com muito jeito isso, né? Tem a Declaração Pro Bono das Américas. Nós temos aí grandes pessoas que contribuíram muito com essa causa. Muito bom. Aproveitando até um pouco que você falou dessa cultura americana, né? Que, Sim. De novo, estamos vivendo um momento de um certo descompasso com os valores originais. Pois é. Mas se tem uma coisa que
vê e acaba desaguando nessa cultura do pro bono é a ideia da força da sociedade civil, né? Um país que veio a sociedade civil, o Estado vem depois, né? Sim. Ela nasce da sociedade civil. Benjamin Franklin foi sempre um tremendo defensor, né? Então, a sociedade lá que criou o primeiro bombeiro, o primeiro polícia, enfim. Maravilhoso. Então, a gente aqui na ASP tenta falar bastante da força e da responsabilidade da sociedade civil, né? Eu brinco muito aqui no podcast que se fala muito aqui no nosso país, precisa reduzir o tamanho do Estado. Eu falo, a gente precisa aumentar a sociedade civil, que é o Estado proporcionalmente fica menor naturalmente. Então vamos aumentar a nossa sociedade civil. E nós aqui somos muito... A ASP tenta, a gente vê hoje essa certa dificuldade, às vezes, o jovem, como a gente já identificou e falou, tem essa vontade. Mas a gente parece que vê que o jovem não entende mais muito essa ideia da coletividade, do ponto de vista da validade de um associativismo. Por que estamos aqui? Por que eu preciso estar na ASP? Por que eu preciso estar num instituto, doando seu tempo, meu tempo? Eu posso resolver sozinho, mas eu tenho Perfeito. um Twitter aqui que é uma bomba atômica, eu falo um negócio, todo mundo ouve, enfim, tem essa ilusão. Que a gente aqui, a gente sempre traz esse debate, e principalmente com pessoas que têm essa história na sociedade, de força na sociedade civil, de engajamento, a gente gosta muito de ouvir para incentivar o jovem. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Marcos. Eu acho um tema muito importante aqui. Você acha que tem muito para falar. E bonito, acho que você falou. Eu vou adotar. Acho que muitas pessoas falam, né? O Estado, a máquina, porque funcionalismo, o tamanho do Brasil. Eu acho que não é por aí, né? Vamos aumentar a participação. E naquela minha no pequeno histórico que eu vou de Luiz Gama, passando por Rui Barbosa, pelo Sobral Pinto, pelos escritórios, você tem os sindicatos. Os sindicatos foram, eu acho que é o começo da sociedade civil organizada, são os sindicatos. Os sindicatos que acolhiam todos os sindicatos metalúrgicos, a importância que isso tem na transformação social de uma região do estado de São Paulo, de uma região de São Paulo. Você tem os grandes advogados trabalhistas que, né, Parentes Rio Branco, Ari Castelo, você tem Agenor Parentes, que trabalhavam, né, não digo pro bono, mas em prol de pessoas através da advocacia dos sindicatos. E isso evolui também para as igrejas. Acho que as igrejas têm um papel importantíssimo na construção da democracia, do Estado Democrático de Direito. Exato. E vamos passar das igrejas para a sociedade civil. Eu acho que ali sindicato, você começa a ideia de criar sociedades civis organizadas, de você ter pessoas que trabalham pelo bem e que põem isso como valor de vida. Então, é a sociedade civil que começa que você não tem uma facilidade de sociedade civil no regime militar. Sem dúvida. Vamos pegar esse histórico, né? Claro. Então você tinha os sindicatos e a igreja, onde a sociedade, as pessoas podiam pôr para fora, né, o não rotundo abafado no peito, como já disse certa vez Leonel Brizola. Então, e aí você tem com a transformação do Brasil, 85, quando você tem as diretas já, quando você já tem, né, aquela movimentação do fim da ditadura militar, a primeira eleição em 90, você aí tem o crescimento da sociedade civil. Aí você tem as ONGs se organizando, as organizações não governamentais que começam a trabalhar por esporte, lazer, cultura, meio ambiente, entidades que trabalhavam em prol de adolescentes na Fundação Casa, as PUNAP, você tem entidades que trabalham por melhoria na questão prisional. Então, aí você tem a sociedade civil organizada no Brasil, que cresce e por que não, uma entidade chamada Instituto Pro Bono, que também é uma ONG, nós somos uma ONG, que trabalha pela causa e que, sem os voluntários, sem vocês, não existiríamos. E a sociedade, eu sempre falo, ONG, terceiro setor, não é para
substitui o Estado. Exato, Esse pensamento está é outra equivocado. coisa, É outra coisa. Nós estamos vendo ali onde o Estado não está conseguindo e tentando, de alguma forma, poder achar alternativa, mas não é essa substituição. Não é essa a ideia. Justamente, acho que cada um tem seu... A gente tem onde se atuar, né? Tem a função de Estado e tem a função da sociedade, porque a gente só coloca uma sociedade civil grande, fortalecida e engajada, e aí cada cidadão olhando, ele sabe, vamos primeiro fazer, vamos tentar fazer, né? Vamos primeiro a gente colocar como fazer. Eu citei esse exemplo do Benjamin Franklin, que eu acho muito interessante a forma, e até isso mostrava até um jeito de ser, que é do ponto de vista da sociedade, que até se falava, ele era doador de todas as igrejas, ele dava dinheiro para todas as igrejas. E aí é muito isso também, é um fortalecimento dessa ideia de que todo mundo pode ter tudo, e a sociedade civil forte por si só, dando liberdade para todos, né? E aí a gente acaba deixando naturalmente o Estado menor e mais fraco, assim, do ponto de vista de uma marreta autoritária. Isso e aí. do outro lado, a própria sociedade civil se organiza. A gente não precisa... A verdade é essa. Não é que nós não queremos ter uma defensoria super aparelhada, super financiada, mas não teria número de defensores públicos suficiente no Brasil que desse conta. Pois é. Então, como nós vamos resolver esse problema? Chorando que precisa vir do Estado? Perfeito. É impossível, né? Perfeito. Vamos a gente, o Estado vai fazer o que pode, e nós vamos fazer a nossa parte. Perfeito. Esses são verdadeiros heróis, os defensores públicos. Eles são verdadeiros heróis. Trabalham, né? Uma carreira aqui, já assim, 20 anos, recentemente, semana retrasada, né? 20 anos de defensoria pública, que agora está se estruturando com um salário melhor, mas que nunca teve as mesmas condições que um juiz, que um promotor, e que, na nossa opinião, merecem, né? Claro. Eles merecem ter esse reconhecimento. Com certeza. Eles estão naquela linha de frente de atendimento à população. Exatamente. Né? A gente falando de igreja, de sindicato, a Comissão de Justiça e Paz lá atrás, né? Arquidiocese de São Paulo, são advogados voluntários, claro, que né, recebiam os presos políticos, que faziam a defesa de quem estava preso nas masmorras, né? Nos porões da ditadura, fazendo isso de forma gratuita, voluntária. Né? Isso eram os minis institutos pro bono, nem sei lá, mas que a gente conversou no começo. E você falar isso do trabalho heróico, né? Ano passado nós tivemos aqui, quando a defensora atual aqui do Estado tomou posse, nós fomos lá visitá-la, e nós até levamos uma ideia de um convênio conosco, justamente visando trazer ferramentas e conhecimento para os próprios defensores que estão começando. Porque eles, como você falou, eles estão lá na ponta e estão nos casos que é mais difícil a interlocução com o Estado, que a brutalidade está... A gente sabe, na justiça penal da pessoa com pouca condição, o desrespeito... É onde está o desrespeito à advocacia. E num advogado jovem, um defensor jovem começando, é quem mais precisa desse apoio, dessa força, né? Então a gente até colocou essa possibilidade, vamos tentar reforçar essa ideia desse convênio, mas acho que todos nós precisamos trabalhar, e como você falou, acho que são heróis, assim como falo aqui, você é o nosso herói do pro bono, que começou... Vocês que são nossos heróis, os advogados. Forte essa área. Marcos, conte aqui sempre com a gente. Obrigado. E eu te agradeço demais. Eu que agradeço essa oportunidade. Pela entrevista. Foi uma tremenda honra aqui. Muitíssimo obrigado. Acho que foi muito bom te rever. Acho que cultivar a amizade e foi muito boa essa conversa. Acho que nós, né, tivemos aqui um papo histórico. Muito bom. Super obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima.